Vitória era a mulher mais poderosa da Terra, mas ela escondia, sem saber, algo que nenhum exército conseguiria derrotar. Dentro do seu sangue azul existia uma falha genética silenciosa que ela espalhou por cada palácio da Europa como uma maldição. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje no Steph a gente vai abrir o arquivo proibido da hemofilia B. Como a avó da Europa acabou se tornando, sem querer, a mulher que destruiu as linhagens reais mais poderosas do século XX. Então pega o seu café, porque hoje a história vai te contar o sangue da rainha Vitória. Vamos começar com o pé na porta. A monarquia europeia tentou durante séculos administrar, esconder e minimizar esse erro por séculos. Porque admitir que o sangue real estava na expressão de um médico da época comprometido era admitir algo que toda a arquitetura do poder monárquico era construída para negar. Reis não eram deficientes, sangue azul não sangrava sem parar. E certamente não era a avó de todos que tinha colocado a falha no código. Hemofilia é uma condição em que o sangue não coagula adequadamente. Não significa que a pessoa sangra mais rápido que o normal. Significa que quando ela começa a sangrar, ela não para. Um corte pequeno que em qualquer outra pessoa coagularia em minutos pode continuar sangrando por horas. Uma pancada que em qualquer outra pessoa causaria um hematoma comum pode causar sangramento interno massivo nos tecidos e articulações. E um sangramento no cérebro que pode ser desencadeado por algo tão simples quanto uma queda pode ser fatal em horas. A hemofilia é causada por uma mutação no nosso cromossomo X. E é aqui que entra o mecanismo que torna o problema especificadamente dinástico. Mulheres têm 2 cromossomos X. Se um deles tiver a mutação, o outro funciona como backup. Elas são portadoras silenciosas, não manifestam a doença, mas podem passar a mutação para os filhos. Homens têm X e Y. Se o X tiver mutação, não tem backup, eles manifestam a doença. Isso significa que filhas de portadoras têm 50% de chance de serem portadoras. Filhos de portadoras também têm 50% de chance de ter hemofilia. E filhas de homens que têm hemofilia, todas herdam 100%. Herdam o X comprometido do pai e se tornam portadoras. O problema não desaparece e ele se espalha. Especialmente se as portadoras continuam se casando dentro daquele ciclo restrito de famílias que já têm a mutação circulando. E a realeza europeia se casava quase exclusivamente entre si. Ela considerava casamento com sangue não real uma degradação. Então estava, sem saber, fazendo exatamente a propiciação das condições ideais para amplificação da mutação recessiva ao longo de gerações. A Vitória não criou o problema, ela foi o ponto zero. A mutação foi espontânea, nenhuma evidência de hemofilia existe na sua família antes dela, a não ser que ela fosse bastarda, mas eu já falei disso em outro vídeo. De qualquer forma, o sistema que ela herdou, que exigia que seus filhos casassem com outras famílias reais, que por sua vez casariam com outras famílias reais, garantiu que uma mutação que poderia ter ficado isolada se espalhasse pelo mapa inteiro da Europa. A Vitória nasceu em 1819 e não tinha história de hemofilia na família, como eu comentei. Os historiadores e os geneticistas que estudaram o caso concordam que a mutação foi espontânea, provavelmente ocorrendo nos cromossomos de um dos pais dela ou durante a própria concepção. Ela não sabia que era portadora, não tinha como saber, ela era mulher, então portadora silenciosa. E não manifestava nenhum sintoma, o sangue dela coagulava perfeitamente. Aí você vê aqui na árvore genealógica dela, dos hemofílicos, o primeiro sinal de que algo estava errado apareceu com Leopoldo, nascido em 1853. Ele sangrava de forma normal desde pequeno, ferimentos menores levavam tempo demais para cicatrizar, hematomas apareciam com frequência e os médicos da corte usavam termos vagos como fraqueza constitucional para descrever uma condição que eles não tinham nome. O diagnóstico da hemofilia ainda estava sendo estabelecida na literatura médica da época, então veio devagar. O Leopoldo morreu em 1884, com 31 anos de hemorragia cerebral, depois de uma queda simples. Tinha deixado 2 filhos, uma filha, Alice,
que seria portadora, e um filho, Charles Eduardo, que teria hemofilia. As duas filhas que a Vitória passou a mutação, além do Leopoldo, foram Alice, a terceira filha, e a Beatriz, a caçula. E foi através delas que o problema saiu da Inglaterra e foi para o continente. Alice casou com Luís IV, grão-duque de Hesse, na Alemanha. Dos filhos que tiveram, 2 meninos foram hemofílicos. O Frederick morreu com 2 anos e meio de hemorragia cerebral depois de cair de uma janela, e o Ernest Louis sobreviveu. 2 das filhas da Alice foram portadoras. Uma delas, Alix, se casou com o czar Nicolau II da Rússia e se tornou a czarina Alexandra. Outra, Irene, se casou com o príncipe Henrique da Prússia, levando a mutação para a linha prussiana. Beatriz, a filha caçula da Vitória, casou-se com o príncipe Henrique de Battenberg. Dos filhos que tiveram, pelo menos um, Leopoldo, tinha hemofilia confirmada. Provavelmente o segundo filho, Maurice, também. Ele morreu na Primeira Guerra Mundial com 23 anos, e os historiadores debatem se a hemofilia contribuiu para a gravidade dos ferimentos que o mataram. Uma filha da Beatriz, a Vitória Eugênia, se casou com o rei Afonso XIII da Espanha e levou a mutação para a linha espanhola. Em 2 gerações, a mutação tinha saído da corte britânica e estava na Rússia, na Prússia e na Espanha. Em 3 gerações, estavam nos filhos dessas famílias, e o impacto político era concreto, documentado, em alguns casos decisivo. O caso mais famoso e mais consequente em termos de impacto histórico é o do Alexei, filho do czar Nicolau II e da czarina Alexandra, bisneto da Vitória. O Alexei nasceu em agosto de 1904, o filho homem que a família imperial tinha esperado depois de 4 meninas, o herdeiro do trono russo, ou seja, o menino para quem toda a estratégia de sucessão do Império Russo tinha sido construída. E logo ficou claro que o Alexei era hemofílico. Começou a sangrar de uma ferida do cordão umbilical de uma forma que não parava normalmente. Nos primeiros meses de vida, a família estava convicta de que ele não sobreviveria ao primeiro ano. Cada queda era uma emergência, cada hematoma podia ser o começo de um sangramento interno sem controle. Em alguns episódios, o Alexei ficava imobilizado pela dor dos sangramentos nas articulações. O sangue se acumulando dentro do joelho ou do cotovelo, criando pressão que destruía a cartilagem ao longo do tempo. Em episódios graves, ele ficava com febre alta e delirava de dor. A czarina Alexandra estava desesperada. O desespero de uma mãe com um filho que estava morrendo vagarosamente, sem nenhum tratamento possível, porque o século XX ainda não tinha o fator da coagulação que tratava a hemofilia. Hoje é o contexto que você já sabe. Rasputin, que pediu para que parassem de dar aspirina para o menino e dizia que ele deveria ficar descansando, acabou fazendo com que as crises diminuíssem. Mas para Alexandra era um milagre. O Rasputin ganhou acesso ilimitado ao palácio, ganhou influência sobre Alexandra e, através dela, ganhou influência também sobre as decisões políticas que o Nicolau II, no momento em que a Rússia estava no meio da Primeira Guerra Mundial e de uma crise política, iria desbocar na Revolução de 1917. Os historiadores ainda debatem até que ponto a influência do Rasputin foi determinante para as decisões que levaram à queda dos Romanov. O que é indiscutível é que a hemofilia do Alexei foi o gatilho que abriu a porta da influência do Rasputin sobre a família imperial. Não tenho o que dizer. Aí, em 2009, a análise do DNA dos restos mortais da família Romanov confirmou que a forma específica de hemofilia que o Alexei tinha era hemofilia B, a mesma forma que a Vitória carregava. A prova genética cruzou um século e confirmou a cadeia familiar. A família imperial foi assassinada em julho de 1918 pela guarda bolchevique numa cave em Reksimburg. O Alexei tinha 13 anos, a hemofilia não o matou, a Revolução Russa matou, mas a hemofilia tinha criado as condições que tornaram a Revolução mais fácil do que poderia ter sido. É uma das ironias mais perturbadoras da história moderna. Uma mutação genética espontânea numa mulher nascida em 1819 em Londres contribuiu para uma cadeia de causalidades que nenhum ser humano podia ter planejado e se tornou no colapso do Império Russo.
Vocês sabem que eu adoro fazer essas cadeias de consequência, e essa é uma das mais vistas. A história espanhola da hemofilia da Vitória é menos conhecida do que a Rússia, mas é igualmente reveladora. A Vitória Eugênia de Battenberg, neta da Vitória, filha da Beatriz, casou com o rei Afonso XIII da Espanha em 1906. O casamento começou com um atentado anarquista que jogou uma bomba no cortejo nupcial, matando 23 pessoas, mas os noivos sobreviveram. Era um presságio conveniente do que estava por vir. Dos 6 filhos que tiveram 2 meninos, o Afonso e o Gonzalo tiveram hemofilia. O Afonso morreu em 1938 com 31 anos de hemorragia interna, depois de um acidente de carro menor. O Gonzalo morreu em 1934 com 19 anos, da mesma forma, acidente de carro, hemorragia interna. Em ambos os casos, ferimentos que numa pessoa sem hemofilia teriam sido triviais foram fatais, porque o sangramento não parou. O rei Afonso XIII era um homem orgulhoso e o impacto político da hemofilia nos filhos foi devastador para a imagem da monarquia espanhola. A rainha Vitória Eugênia foi publicamente culpada por ter trazido sangue contaminado para a linha espanhola. A imprensa e a corte não pouparam os termos. O casamento foi ficando infeliz. Em 1931, Afonso XIII abdicou e a Segunda República Espanhola foi proclamada. Ele foi para o exílio. A hemofilia não foi a causa da queda da monarquia espanhola. As causas políticas eram muito mais complexas, mas contribuiu para a erosão da imagem da família real numa forma que uma monarquia em dificuldades não precisava. A linha prussiana da hemofilia da Vitória é menos discutida, mas tem um detalhe específico que é significativo. A princesa Irene de Hesse, neta da Vitória e portadora, casou-se com o príncipe Henrique da Prússia, irmão do Kaiser William II. 2 dos filhos desse casal tiveram hemofilia. O Valdemar morreu com 56 anos, sobreviveu mais do que a maioria dos hemofílicos da época, em parte porque a Primeira Guerra Mundial tinha motivado pesquisas sobre coagulação sanguínea que gerou alguns tratamentos paliativos. O Henrique morreu com 4 anos. O Kaiser William II, mesmo que levou a Alemanha para a Primeira Guerra Mundial, tinha sobrinhos hemofílicos. Esse detalhe raramente aparece nas análises do período. A política do Kaiser, suas alianças, suas decisões militares são estudadas exclusivamente, mas a presença da hemofilia nos sobrinhos e o que isso significava para a família em termos de pressão e silêncio médico fica nas margens. Era um assunto que as cortes europeias preferiam não discutir em voz alta, e é precisamente esse silêncio que a hemofilia de Geórgia documenta com mais clareza. A colaboração médica entre as comunidades americana, britânica e alemã sobre o diagnóstico e tratamento da hemofilia real era fragmentada e politicamente gerenciada. Os médicos que tratavam os príncipes hemofílicos usavam linguagem diagnóstica vaga em documentos oficiais. Relatórios que mencionam hemofilia diretamente eram classificados ou destruídos. O objetivo era transparente: manter as filhas da Vitória como candidatas atraentes ao casamento nas cortes europeias. E a palavra hemofilia comprometia essa agenda de uma forma que fraqueza constitucional não comprometia. Agora, uma das coisas mais reveladoras dessa história: a informação sobre a hemofilia da Vitória foi gerenciada politicamente por décadas. A esperança era que as descendentes femininas da Vitória continuassem sendo noivas atraentes para outras famílias reais europeias, e a hemofilia, não ia deixar isso muito legal. A Vitória sabia que tinha algo errado no sangue da família. Ela mesma escreveu sobre o terrível problema hereditário dos próprios filhos. Ela estava consciente da dimensão do problema e consciente também de que admiti-lo abertamente destruiria a capacidade dos filhos de conseguirem os casamentos que a política europeia exigia. Então ela gerenciou e seus descendentes gerenciaram depois dela. E o problema em cadeia começou a se espalhar. A história da hemofilia real não terminou com a execução dos Romanov em 1918, nem com a queda da monarquia espanhola em 1931. Ela termina, ou pelo menos chega a um ponto de resolução científica lá em 2009, que eu expliquei, quando
Uma equipe de geneticistas russos e americanos publicou na revista PLOS ONE os resultados da análise de DNA dos restos mortais da família Romanov com aquela análise genética específica dos ossos do Alexei, que confirmou a presença da mutação no gene F9, característico da hemofilia B. Era a prova molecular da cadeia que os historiadores tinham traçados por documentos durante décadas. A mutação da Vitória, passada para Alice, passada para Alexandra, passada para o Alexei. Existem descendentes de portadoras da Vitória ainda vivos hoje, mas a linhagem hemofílica específica foi severamente interrompida pela própria história do século XX. Os Romanov foram assassinados, a monarquia espanhola foi para o exílio, a Primeira Guerra Mundial matou Maurice de Battenberg. O sangue da Vitória ainda circula em membros da família real britânica. O Charles III descende dela diretamente, mas a mutação específica foi diluída ou não foi transmitida pelas linhas que sobreviveram. O Charles não tem hemofilia, nem o rei Filipe VI, que descende do Afonso XIII, também não tem hemofilia documentada. Isso é parcialmente sorte estatística. Cada geração tem 50% de chance de transmitir ou não, e parcialmente o fato de que as linhas que mais tinham ampliado a mutação foram as que foram destruídas politicamente no começo do século XX. A Revolução Russa, a abdicação espanhola, a Primeira Guerra Mundial, os eventos que destroçaram a ordem política europeia também interromperam a cadeia genética que a avó de meia Europa tinha inadvertidamente iniciado. Eu termino esse vídeo com a coisa que mais me perturbou ao pesquisar essa história. Vitória sobreviveu a todos os filhos que ela tinha infectado sem saber. Ela morreu em 1901, com 81 anos. O Leopoldo tinha morrido 17 anos antes. A Alice tinha morrido décadas antes. E os netos e bisnetos que carregavam a mutação estavam espalhados pelas cortes de meia Europa, alguns já doentes, alguns ainda sem saber que seriam portadores. Ela não fez nada de errado. A mutação foi espontânea. Não havia ancestral para culpar, não tinha decisão que pudesse ter prevenido. Ela foi simplesmente a pessoa em quem o código genético errou e que viveu num sistema, o sistema de casamentos reais endogâmicos de sangue que só podia misturar com sangue equivalente, que garantia que o erro se multiplicasse em vez de diluir, igual os Habsburgo que eu tenho que contar de novo para vocês. E o mais perturbador de tudo é que o sistema sabia que tinha risco, a consanguinidade era discutida. O problema dos Habsburgo, que tinham uma série diferente de problemas genéticos pelos mesmos motivos, era visível há séculos. A rainha Vitória, ela mesma anotou a preocupação com esses casamentos restritos à realeza nos próprios diários, e o sistema continuou, porque o alternativo, abrir sangue real para famílias não reais, era impensável. O impensável teria salvado vidas. A hemofilia da Vitória é a prova mais concreta da história que existimos, que o preconceito tem custo biológico e que às vezes esse custo é pago por crianças que não tiveram nenhuma escolha sobre onde nasceram. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo grande e até o próximo Steffi Flix.